Queridos e amados irmãos, que prazer estar com vocês, de juntos poder participar desse momento tão especial, onde nos deleitamos na palavra, estamos orando, buscando a face de Deus e levando aos pés do Senhor tantos pedidos de oração, inclusive por tantos que estão excluídos e tantos que estão enclausurados e tantos que perderam a alegria de viver e o prazer da vida. E é muito bom estar junto com vocês. E meu nome é Soraya Machado, sou casada com o pastor Humberto Machado, temos quase 39 anos de casados. Sou mãe do pastor Diego Machado, meu filho mais velho, que hoje tem 38 anos. Sou mãe do pastor Gerson Machado, também. E sou mãe da missionária Joana Machado, que hoje coordena, pela Junta de Missões Nacionais, o projeto Novos Sonhos, que atende mais de 500 crianças em vulnerabilidade social, que são chamados filhos do crack. E nessa pandemia, o projeto Novos Sonhos, todos os dias, tem ofertado à comunidade de risco, às pessoas que estão na região da Cracolândia, 2.000 refeições dia, glorificando a Deus e mostrando às pessoas que, mesmo nesse momento de dor, de dificuldade, nós estamos juntos, acolhendo e cuidando de todas elas. Nós temos mais de 30 anos que estamos missionário da Junta de Missões Nacionais, coordenei e fui idealizadora do projeto SOS Presídio. Depois de trabalhar mais de 14 anos no estado da Bahia, eu fui para o estado do Espírito Santo em um projeto novo. E ali, além de coordenar o projeto com os presos, estive diretora da Penitenciária Estadual Feminina. Meu esposo, Humberto, foi coordenador do sistema prisional. Durante alguns anos servimos nesse campo. E quando pensávamos que já havíamos dado nossa contribuição, no ano de 2009, viemos aqui para São Paulo. E aqui em São Paulo começamos a trabalhar nas ruas, no projeto Radical Cracolândia, e depois idealizamos a Missão Batista Cristolândia. Na Missão Batista Cristolândia trabalhamos durante 10 anos e abrimos 8 Cristolândias em 8 estados diferentes. Hoje nós temos em 9 estados e 8 desses estados foram abertos por mim e por meu esposo. Também fui idealizadora do projeto Casa Rosa, o projeto hoje que trabalha com mulheres em situação de risco, mulheres que estão acometidas pelas drogas. Criamos a Cristolândia Criança, também aqui em São Paulo, iniciamos aqui. E hoje estamos no campo da Bahia, estamos aí em Salvador, em um projeto novo. Estamos há 2 anos e meio, eu estou há 2 anos e meio, meu marido há 3 anos já, trabalhando com um projeto piloto novo também da Junta de Missões Nacionais, que é o projeto Radical Brasil Metropolitano, que hoje nós estamos com 19 projetos entre plantação e revitalização de igreja, e com mais de 100 radicais fixos e radicais voluntários, trabalhando nas comunidades carentes, revitalizando e plantando igreja. Eu sou baiana, soteropolitana, e um dia fui chamado por Deus. O texto que eu quero basear a minha fala hoje, compartilhando com os irmãos esse testemunho, encontra-se em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: para Deus não existe nada impossível. E eu fui membro da Igreja Batista Jerusalém, e um dia eu coloquei a minha vida para servir ao Senhor na obra missionária. Fui viciada em drogas durante muitos anos. Sou filha de militar e aos 16 anos de idade fui embora de casa, fui morar na São Martins, no Morro do Barro Branco,
O meu esposo, Humberto, naquela época, era chamado de Beto, que comandava o tráfico, foi preso mais de 25 vezes, tem uns 10 dedos quebrados de tortura atrás das grades. E quando eu conheci a Cristo, nova, eu conheci Humberto com 16 anos de idade, fui embora de casa e fui morar lá no Morro do Barro Branco, lá na Avenida São Martins. Ali, por muitas vezes, a nossa casa foi invadida pela polícia. Muitas vezes eu presenciei o meu esposo, na época morávamos juntos, e ele foi levado muitas vezes preso ali no Morro do Barro Branco. E nós éramos conhecidos como alguém irrecuperáveis, alguém que não tinha nenhuma possibilidade de mudança de vida. Os nossos pais não acreditavam em nós. Os meus pais, meu pai oficial da Marinha, minha mãe uma mulher que trabalhava na Secretaria de Educação, e toda a nossa família achava que era um caso impossível. Mas um dia, tentando fugir das paradas ali do tráfico, de tantas outras coisas, eu adentrei a Igreja Batista Jerusalém e ouvi a palavra de Deus pela primeira vez e coloquei a minha vida para servir ao Senhor. E então, certo dia, eu percebi que eu poderia fazer muito mais. E o meu pastor, pastor Carlos Antônio dos Santos, disse, se você quer trabalhar mais e melhor na obra de Deus, então você precisa se capacitar, estudar. Nós vivíamos assombrados pelo crime, pelo tráfico, pelas drogas. E era muito difícil para nós recomeçarmos as nossas vidas. As pessoas costumam dizer que as drogas levam todo o intelecto das pessoas. Mas mesmo assim, com todas as dificuldades, com todas as crises de abstinência, muitas vezes tentando e pensando em desistir, eu estava ali servindo ao Senhor, até aquele dia que o Senhor moveu o meu coração para a obra missionária. E eu, então, falei com o meu pastor. E o meu pastor disse, olha, você precisa agora se capacitar, estudar. E ele, então, foi comigo, me matriculou no Seminário Teológico Batista do Nordeste. Naquela época, o seminário funcionava no bairro da Graça. E eu comecei a estudar. Foi algo incrível que aconteceu na minha vida. Desde sou mãe, sou avó, tenho 5 netas. Aliás, eu estou fazendo um exército de mulheres aqui em casa. E naquela época, meus 3 filhos. E como era noite, durante o dia nós trabalhávamos no projeto do presídio e ia para lá, para o seminário, estudar. Foi algo incrível. Cada dia era um dia novo para mim. O aprendizado muda e transforma, porque aprendizado é mudança. E eu estava agora vendo os meus olhos serem desanuviados pelo saber, pelo conhecimento, o convívio com todas aquelas pessoas que estavam ali, cada dia compartilhando a palavra de Deus, nos debruçávamos na palavra de Deus, e cada dia eu estava com fome, com sede e com desejo de aprender mais e de ser melhor e de servir ao Senhor melhor. Esse era o desejo do meu coração. Eu também estava vivendo sobre o drama de estar convivendo com outras pessoas que pensavam diferente, que tinham uma vida completamente diferente da vida que eu estava recomeçando agora. Então, era tudo muito novo para mim, mas eram momentos inesquecíveis. Eu lembro-me, inclusive, da fala do meu professor de orientação vocacional, que nos orientou dizendo assim, um vocacionado nunca se defende. Eu ficava imaginando sobre isso. Como era que um vocacionado não precisava se defender? Eu aprendi que Jesus era o nosso advogado. E agora, como meu advogado, jamais eu precisaria me defender, porque é ele que intercede e que advoga por nós. E essas eram coisas interessantes, maravilhosas, que eu estava vivendo a cada dia. E a cada dia vivendo em novidade.
Mas um dia, meu querido irmão e irmã, eu fui chegando no seminário e lá estava. Naquela época, ainda podia colocar o nome das pessoas que estavam inadimplentes. E também não só podia colocar o nome das pessoas, podiam fazer todas as outras coisas mais. E eu vi o meu nome na porta da sala, mas mesmo assim eu estava tão empolgada, tão feliz, vivendo esse momento de saber, esse momento do aprendizado, que eu fiquei meia triste, mas mesmo assim eu venci aquela barreira, daquela dificuldade daquele momento e adentrei a sala de aula e estava junto com os nossos colegas ali, compartilhando e falando e esperando ansiosamente o que de novo iria acontecer naquele dia de aula tão diferente que eu estava vivendo. E, de repente, aquela professora começa a fazer a chamada, e naquele momento que ela está fazendo aquela chamada, ela me pede para que eu me retirasse da sala. E eu, sem entender o que estava acontecendo, porque eu vi que na porta da sala havia aquela lista de inadimplentes, e não era só eu, havia várias pessoas. Mas acho que naquele dia, só eu que tinha chegado. Eu chegava cedo. Muitas vezes eu ia andando da São Martins para Graça, porque não tinha como custear o transporte. Trancava os meus 3 filhos em casa e ia com toda aquela expectativa de aprender e melhor servir ao Senhor. E aquela professora, naquele dia, me pediu para eu me retirar da sala. E eu fiquei muito perplexa com aquela fala dela e a perguntei: por que, professora, eu tenho que sair da sala? E então ela falou: você está inadimplente. E a orientação que eu tenho do seminário é que todos os que estão inadimplentes pedir para se retirarem da sala. Foi um momento muito difícil. E naquele momento eu senti que todos os meus sonhos estavam desmoronando. Eu fiquei, eram sentimentos, era uma confusão de sentimentos. E eu fui saindo daquela sala e pensando em tudo que eu estava vivendo de novo. E como agora o meu sonho havia se desmoronado. E como tudo que eu estava idealizando para o meu futuro através do saber, do conhecimento que ali estava vivendo com todos aqueles jovens, era algo terrível para mim. E eu, cabisbaixa, saí, sentei na porta do seminário. E a única coisa que eu fiz foi chorar. Chorei muito. Chorei copiosamente. Eu chorei e as minhas lágrimas não estancavam a minha dor. Eu chorava, e cada vez que pensava que os meus sonhos estavam sendo desmoronados, eu chorava ainda mais. Chorava, porque não tinha possibilidade de custear os meus estudos. Chorava porque os meus pais não acreditavam em mim. Chorava porque nem mesmo a sociedade que eu estava inserida acreditava que eu queria mudança e que minha vida poderia ser diferente. Chorava porque também nessa expectativa do meu pranto, eu lembrava que se para mim estava naquele momento tão difícil, como seria a história da minha vida para os meus próprios filhos? E eu passei um bom tempo ali, sentada na porta do seminário, chorando. E eu acho que é por isso que meu marido me chama de choraia. Mas eu chorei muito. E depois que chorei muito, copiosamente, voltei para casa e todos os meus sonhos se desmoronaram. Continuei trabalhando no presídio, nós já trabalhávamos antes no presídio e depois fomos convidados pela Convenção Batista do Estado da Bahia para que esse trabalho fosse arrolado à convenção e, posteriormente, a proposta de nos tornarmos missionários da Convenção Estadual. E eu tinha um sonho dentro do presídio. E o meu sonho era construir uma escola de cabeleireiro dentro do presídio. E apoiado pela Escola de Cabeleireiro da Bahia, pela professora Adeilde Regos e o professor Adalto,
que estavam trabalhando comigo. Havia um irmão da Igreja da Graça, o seu Walter Ferraz, e a sua esposa, Socorro Ferraz. Ele era dono de uma loja chamada Cosmetil. Essa loja ficava ali no centro de Salvador, próximo à Igreja 2 de Julho, por ali, naquela imediação. E seu Walter, um dia que eu fui pedir algumas doações para o presídio, ele disse para mim, olha, se você conseguir abrir um salão de cabeleireiro dentro do presídio, só por esse ato de fé, eu não vou te ajudar, mas se você conseguir tudo que você precisar, eu vou doar para todos os salões que você abrir no presídio. E assim foi. Deus realizou esse milagre. Abrimos a escola de cabeleireiro dentro do presídio. No presídio Lemos de Brito, no Corpo 4, no Corpo 3, no presídio de mulheres, na Lafayette Coutinho, até no manicômio judiciário, nós conseguimos abrir um posto de atendimento da Escola de Cabeleireiro da Bahia, formando, capacitando e profissionalizando presos que estavam ali encarcerados. E eu fui buscar as doações. E já havia passado alguns dias, seu Walter começou a conversar comigo e eu comecei a contar as novidades que nós estávamos trabalhando, alfabetizando dentro da cadeia. E depois de tanta conversação, de repente, seu Walter olha para dentro dos meus olhos e me faz a seguinte pergunta: Soraya, como está você no seminário? Aquele momento foi um momento que eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Chorei copiosamente, novamente, como se estivesse vivendo aquele momento que fui solicitada a retirar-me da sala de aula. E eu chorei muito, chorei tanto, solucei tanto, que não tive coragem de contar para ele nada que havia acontecido. E no meio daquela situação toda que estávamos ali, seu Walter colocou o braço no meu ombro e foi conversando comigo e me pediu para ir até o escritório dele. E eu não parava de chorar. Mas seu Walter, amorosamente, começou a conversar comigo, falar da palavra de Deus, e de repente ele pede à secretária dele, e aquela moça traz um cheque, e ele pega um cheque da empresa e assina aquele cheque em branco e fala comigo: olha, Soraya, a partir de hoje, você está sendo adotado por mim e por Socorro. Eu vou custear todos os seus estudos. E ele me perguntou que dia o dia do vencimento do seu seminário. E eu falei, é dia 5. E ele falou, todo dia 30, você vem aqui buscar o cheque que vai pagar o seu seminário. Mas eu vou lhe dar sempre um cheque em branco. E você vai colocar nesse cheque o valor a mais para você comprar os livros, para você comprar lanche para você custear seu transporte e para você poder ir para o seminário, pagar também o seminário. E eu fiquei tão impressionada com tudo aquilo que eu vi e vi. E fiquei com medo de sair com aquele cheque em branco. E fui para o seminário e paguei todo o meu débito que ali havia. E eu nunca tive coragem de tirar 1 centavo a mais, nem para transporte, nem para lanche, nem para comprar um livro. Eu ficava com vergonha, porque eu queria somente pegar o valor do seminário, pegar a nota, o valor correspondente e voltar e entregar para o seu Walter e agradecer para ele. E seu Walter, durante todo o tempo que eu estudei, custeou os meus estudos. Ele não só custeou o meu estudo, ele também me vestiu e vestiu o meu esposo e os meus filhos. Todas as roupas de seu Walter, ele repassava para Humberto, meu marido, e não só repassava, como também comprava roupas novas. Eu ganhava todas as roupas de Socorro da sua esposa, e os meus filhos eram também vestidos por eles. Eles ajudavam a gente em tudo. E muitas vezes eu estava vestindo roupa de seda e etc. E as pessoas me perguntavam como é que eu estava vestindo aquelas roupas.
era que Socorro me vestia e seu Walter vestia o meu marido. Mas seu Walter não só fez tudo isso por mim, ele também nunca compartilhou com ninguém isso que havia feito. Seu Walter assumiu o débito dos meus estudos durante todos aqueles anos. E sempre foi um amigo. Ao falar disso, quero lembrar também o texto bíblico lá de Filemon, quando no capítulo 1, do versículo 17, do versículo 18, o texto da palavra de Deus, quando Paulo encontra Onésimo atrás das grades, quando Paulo investe na vida de Onésimo, quando Paulo envia Onésimo para recomeçar a sua história de vida. E Paulo envia Onésimo a Filemon. E no versículo 18, Paulo escreve-nos dizendo assim, olha, se todos os delitos ocasionados por Onésimo, se o amor de Jesus Cristo não cobre todas as dívidas, coloca na minha conta. Eu quero pagar o débito. E seu Walter colocou na conta dele o débito dos meus estudos e pagou a dívida. Jesus Cristo pagou toda a dívida nossa. Na cruz do Calvário, ele pagou toda a dívida para que nós pudéssemos ser livres e recomeçar a nossa história de vida. Verdade é que nunca mais eu deixei de estudar. Eu gosto demais de estudar. Gosto e ensino aos meus filhos, às minhas 5 netas, como é importante o saber e conhecer e ter gratidão por aqueles que têm nos ajudado, nos apoiado e investido nas nossas vidas. Para Deus não existe nada impossível. Hoje, nós já temos mais de 30 anos trabalhando no reino de Deus e ajudando outras pessoas. Eu aprendi que o maior privilégio é servir e ajudar as pessoas a mudarem a sua história de vida. Por isso, todos os dias eu tenho dito ao Senhor, Senhor, o que mais eu posso fazer para resgatar uma vida? Usa a minha vida, usa os meus bens, usa os meus talentos, usa a minha família, usa tudo que tenho, tudo que sou, porque o meu desejo é ser apenas uma humilde cooperadora do reino de Deus, porque fui alcançada pelo amor do Senhor Jesus e entendi que agora eu preciso alcançar outras vidas, mostrar o amor de Deus e assumir o débito de cada um deles, porque todo o nosso débito já foi assumido por Cristo. Eu não sei se a nossa história vai mudar alguma coisa na sua vida, mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus mudou a minha história de vida. Mudou a história do meu marido. Mudou a história da minha família. E eu e os meus filhos, e a minha família, e a minha casa, aprendemos que a melhor maneira de servir é ser grato. Grato a Deus. Grato o privilégio de servir. Grato pelo dom da vida. E porque cada dia é um dia de mudarmos, um dia de repensarmos nos valores da vida e um dia de estar mais próximo para amar as pessoas e investir em vidas para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe e que a palavra do Senhor possa florescer no seu coração, no nosso coração, e que a cada dia possamos fazer uma leitura coerente daquilo que Deus quer para cada um de nós. Seu Walter já partiu, está com Deus. A irmã Socorro continua membro da Igreja Batista da Graça. Socorro Ferraz. E eu estou aqui para testificar o Deus do impossível, que muda a história, que abre portas aonde não existe e que cuida de todos aqueles que clamam porque Ele é um Pai e cuida de todos nós. Que Deus vos abençoe. Posso orar com você?
Bondoso Deus, como é bom estarmos na tua presença. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Desde o amanhecer ao anoitecer, tu és Deus e tem cuidado de nós. Recebe, Senhor, o culto que nós ofertamos a ti, a nossa gratidão a ti. Tu és o nosso Deus todo-poderoso. Tu és o Deus que cuida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor que mudaste a minha vida, a vida da minha família. E ao longo da minha história de vida, colocou pessoas cheias do teu Espírito Santo para cuidar de nós. Assim como cuidaram de nós, permita-me cuidar de tantos outros que não te conhecem. Permita-me, Senhor, usar tudo que tenho, tudo que sou, para ajudar a levantar um caído, para ajudar a levantar um perdido, para ajudar a acolher aqueles que estão sem esperança e sem paz. Porque primeiro o Senhor realizou o milagre do impossível nas nossas vidas e nos deu o privilégio de sermos humildes cooperadores da tua obra. Ó Senhor, muito obrigado pela vida do pastor João, pelo privilégio que o Senhor nos concede de trazer o nosso testemunho de vida e que juntos, como igreja, possamos estar unidos para alcançarmos muitas vidas, mas que, acima de tudo, possamos a cada dia viver a tua presença e viver o teu amor, e que as nossas vidas exalem o cheiro de Cristo, e que a cada dia possamos ser uma família que glorifica, que exalta o teu nome, para que o mundo veja que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de fazer parte da tua família, de ser, ó Deus, co-herdeiro de Cristo e com Cristo para a glória do teu nome. Recebe, Senhor, toda adoração, todo louvor, que tudo que fizermos, façamos para a glória do teu nome. E que somente o Senhor seja exaltado entre nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família. Obrigado por cada irmão e irmã que o Senhor nos deu como família. E pelo privilégio de estarmos juntos celebrando o teu nome. Enquanto muitos estão perdendo a esperança, nós estamos aqui, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome, porque tu és o Deus do impossível, que cuida de cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, e te bendizemos por tudo, em o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir, irmã Neuza, uma saudação e depois eu entro. Amém. Eu quero aproveitar a oportunidade, né, para louvar o nosso Deus por esse momento, essa oportunidade tão graciosa de edificação através dessa palavra tão rica. Irmã Soraya, como Deus a usou, como Deus tem usado e certamente continuará usando. Testemunho muito lindo, muito forte, né? Verdadeiramente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor resgatou a ti e a cada um de nós, porque Ele é Deus de amor e viu a nossa necessidade, né? Sem Deus nada somos. Boa palavra, tocou meu coração e eu creio que da igreja também. Que Deus abençoe seu ministério, fazendo ele cada vez mais próspero, assim como seu esposo, pastor Humberto, seus filhos, pastores, missionários, e as princesas, né? As 5 netinhas. Deus abençoe, amada. Um prazer imenso. Glória a Deus. Amados irmãos, eu ouvi o testemunho da irmã Soraya e eu fiquei tão impactado que eu falei,
eu não vou compartilhar, não. Eu quero que a irmã conte esse testemunho aqui no nosso culto, que a igreja possa ouvi-la pessoalmente. E aí fiz o convite, a irmã Soraya atendeu prontamente e trouxe nessa noite esse testemunho maravilhoso. Só quero agradecer a irmã Soraya, agradecer a Humberto também, agradecer a Joana, que estão aí também, que assessoraram aí, tiveram uma dificuldade com o Skype, mas graças a Deus superaram. Amados, foi bênção. Eu conheço muito bem a região de São Martim, conheço Barro Branco, conheço aquela região, alta periculosidade. Ano passado eu entrei ali, uma pessoa disse, rapaz, não vá por aí. Eu estava em São Caetano, fui levar uma pessoa lá em São Caetano, e aí a descer, não vá por aí, porque isso aí é extremamente perigoso. E Humberto estava naquela realidade, Soraya também naquela realidade. Amados, que milagre glorioso Deus operou na vida de vocês e tem operado grandes coisas. Às vezes a gente foca tanto as desgraças do mundo, mas, meus irmãos, quantos milagres Deus tem operado, quantas vidas resgatadas desse mundo obscuro das drogas e da criminalidade. Glória a Deus por isso. A irmã Larissa, quando orou pelos presidiários, ela falou da missão, né, da vocação do Estado, que é aplicar a lei. A nossa missão, irmãos, é aplicar a graça e a misericórdia, né? Misericórdia e graça. Homens e mulheres que estão hoje nesse mundo do crime, da droga, muitos atrás das grades, mas que o Senhor tem misericórdia. E é uma prova viva, é a vida de Soraya e de Humberto. Louvado seja Deus, amados. Deus abençoe vocês. Uma coisa que me tocou muito, irmã Soraya, foi o seu testemunho lá do seminário, quando a irmã estava ali na porta chorando e lembrando do seu passado, e agora que está tentando se erguer, recebe uma pancada dessa. É muito duro, é um golpe duríssimo, mas até naquele momento o Senhor lhe sustentou. E tem um irmão que alguns irmãos aí da igreja conhecem, né? O irmão Marquinho da Mangueira. Ele era um dos chefes do tráfico no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, conhecido Brasil inteiro, procurado pela polícia. Esse homem foi preso e Deus o alcançou no presídio. E hoje ele está morando aqui em Vitória da Conquista. De vez em quando ele visitava a igreja Peniel, atualmente ele não tem vindo muito, mas de vez em quando ele me pede um apoio. Ele tem 3 filhos, esposa, e passa uma certa dificuldade. Mas uma vez o meu pastor, o pastor Viana, me disse uma coisa: João, toda vez que Marquinho pedir uma ajuda, não negue, lembre do passado dele. Meus irmãos, isso tocou o meu coração e toca até hoje. De vez em quando ele bate o telefone, pastor, a situação está difícil, e eu sempre providencio uma pequena ajuda, porque, meus irmãos, a gente tem que valorizar essas pessoas que passaram por uma situação dessa, e não fazer como aquela professora, né, que Deus, na misericórdia, foi infeliz com aquele ato, né? Mas, meus irmãos, glória a Deus, só gratidão à irmã Soraya, à sua família grande aí, próspera, abençoada, glória a Deus. Agradecer também à Igreja Peniel, a cada irmão que está presente, que ouviu o testemunho, os irmãos que trabalharam aí no culto, irmão Salomão, os irmãos que intercederam, Lucas e Larissa, irmão Jairo, a todos vocês, muita gratidão. Deus continue abençoando. Soraya deu um abraço em Humberto, né? Ele só tem um problema, ele sofre muito com Vitória, mas Vitória vai melhorar. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Peço as orações da igreja também pela nossa reforma. Continue orando, contribuindo e pedindo a Deus graça, porque se Deus quiser, até setembro a gente está terminando nossa reforma
e a casa do Senhor estará arrumada. E quando a irmã Soraya estiver aqui em Salvador, minha irmã, depois da pandemia, nos procure para fazermos uma visita, viu? Em nome de Jesus. Será um prazer receber a irmã e Humberto aqui. Seu microfone está fechado. Ok. Agora abri. Pastor, nós estamos aqui desde o... nós descobrimos a nossa filha caçula, a Joana, que é também missionária, que coordena esse projeto aqui dentro da região da Cracolândia. Nós descobrimos que ela está fazendo ela está com câncer, né? Já fez 2 cirurgias. Agora ela vai fazer um procedimento cirúrgico no dia 26 e nós estamos aqui para acompanhar, mas graças a Deus minha filha está bem. Foi descoberto também nódulos no pulmão e ela está fazendo tratamento, então sempre que podemos a gente está aqui, como ela vai fazer essa cirurgia, nós estamos aqui, mas no dia 30 estamos voltando para Salvador. Em nenhum momento nós paramos e quando nós pensávamos que, quando fomos compartilhar com ela, que já foi um câncer de tireoide, ela tirou 42 nódulos do lado direito, esvaziou o lado direito, depois o lado esquerdo, outra cirurgia. E quando pensávamos que tinha acabado, então descobrimos no pulmão, na clavícula, e fomos conversar com ela, que os médicos pediram, e ela então falou para mim e para o pai: estou mais crente do que nunca, mais viva do que nunca, orando como nunca. Em nenhum momento parou de trabalhar, louvando a Deus, porque a gratidão que temos a Deus nos impulsiona a cada dia a ofertar o melhor ao Senhor. Então, mas no dia 30 eu estou de volta, tá bom, pastor? Ore por ela. Joana tem uma filhinha de 3 anos, é a Rebeca, minha neta caçula, mas nós estamos bem, firme, forte, confiante, porque Deus continua assentado no trono. E a nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Vamos orar, eu peço a concordância dos irmãos e vamos apresentar a vida de Joana ao Senhor. Mais um milagre nessa família aí, glória a Deus, o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Soberano Deus, Pai eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, desejado de todas as nações da terra, Rei do universo, Raiz de Davi, Leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, seu Filho, aquele que tomou o governo, que tem todo o poder no céu e na terra, aleluia, que opera milagres, prodígios e maravilhas, para ti tudo é possível, aleluia, Senhor, aquilo que para nós é difícil, essa palavra não existe no vocabulário do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa graça maravilhosa que nos alcançou, que alcançou Soraya, Humberto, e que tem, ó Deus, passado por todos os seus filhos e sua família, por ter nos alcançado, cada um que aqui está nessa sala virtual, também tem um testemunho para contar. Glórias ao teu nome. Obrigado pela ajuda de missões nacionais, Senhor, pelo trabalho que tem sido realizado, pelas Cristolândias, pela Casa Rosa, por todos os projetos radicais. Senhor, te louvamos, Pai. Ó Deus, pela obra do Senhor, Pai, pelo poder do Senhor, pela salvação de vidas, ó Deus, pela colheita de almas. Muito obrigado. Mas, Senhor, te apresentamos mais uma vez a vida de Joana. Senhor, abraça a tua filha, abraça a Rebeca, abraça, Senhor, seu esposo. Senhor, toma em tuas mãos, ó Pai, o procedimento que ela está sendo submetida. Ó Deus, a medicação, Senhor, que haja eficácia aprovada pelo Senhor, que o teu bálsamo, Senhor, possa estar sobre a sua cabeça, nunca falte óleo da unção sobre a sua cabeça, suas vestes estejam brancas em ti, Jesus, aleluia, e que o médico, o cirurgião, a equipe, os instrumentos sejam todos, ó Pai, consagrados por ti, para a glória do teu santo nome, Senhor. Glorifica o teu nome, é para a tua glória, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos, Pai, pela bênção do Senhor. Aleluia, aceita a nossa gratidão. Também te apresentamos cada irmão que aqui está, cada um com a sua
dificuldade, mas também cada um, ó Deus, na confiança de que o Senhor tem a solução para todos os problemas, para todas as circunstâncias. O Senhor tem promessa para todas as causas e nós te agradecemos por isso. Fortalece a família, Senhor, fortalece a casa, fortalece a fé, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, frutificar para o teu reino. Aleluia, Pai, porque essa é a nossa missão, Pai, dar frutos que permaneçam para a eternidade. Amém. Nós te agradecemos pelo culto desta noite. A ti recebe, Senhor, o nosso culto como ação de graça, recebe como oferta suave ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Aleluia.